Proceda! E estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco do nosso programa Tudo Importa, na Rádio Educador FM 88.5, na frequência que tudo importa, né? E hoje aqui estou com alguém que pode me dar aulas sobre o radialismo, pode me dar aulas sobre jornalismo e sobre comunicação. Falar aqui agora com Quirino, o nosso famoso Pereira da JS Publicidade. É isso aí, a maior rádio de poste da Bahia, não é mesmo? Por favor, Quirino, se apresente. Boa tarde aí a você, boa tarde ao menino. Teu nome é? José Luiz. Zé Luiz, aí José Luiz. na técnica. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo. E parabenizando a você aí pela idade que já comanda um programa, isso é muito importante. E eu acredito que deve ter ser exemplo para a pessoa da sua geração, porque geralmente as pessoas ficam inibidas, né, não querem se apresentar, e eu tiro o chapéu para você pela idade já comandando, porque na linha de comunicação, primeiro tem que ser repórter, depois fazer uma série de coisas para poder chegar a apresentar um programa, né? Eu lembro-me que em uma certa ocasião eu estava conversando e estava no Agabim de uma rádio no estado da Fonte Nova, e uma chuva grande. E o pessoal estava lá, Nilton Nogueira, Djalma Costa Lino, dentre outros. E aí tinha um repórter lá embaixo, que não vou dar o nome dele, que é muito meu amigo também ainda. E aí, tomando chuva lá embaixo, ele disse... Aí o cara disse, estou aqui, assim, bicho, mas repórter é assim mesmo. O repórter tem que tomar chuva, tomar piada, Sim, com tomar certeza. tem uma série de coisas, porque depois que você vai ser alguma coisa, para depois você ser um narrador, um apresentador, um comentarista. E tem muita gente que já começa na janela e está sabendo que tem que passar por esse trâmite. Ou seja, quem trabalha em comunicação primeiro tem que ser repórter. E muita gente não é repórter, não é nada e já passa para apresentar. E eu tiro o chapéu para vocês justamente dentro desse conceito e parabenizo você. Muito obrigado. E me diga uma coisa, como começou essa paixão pela comunicação de Conceição do Jacuípe? A gente fala paixão, não, eu fui dono de bar, fui professor, depois uma série de coisas, depois que eu entrei para ser em comunicação, porque na época precisava na cidade, então nós tínhamos uma vaga, né, nessa área, não tinha a comunicação, e nós começamos justamente a imitar, como o amigo falou aqui antes, né? Eu sempre fui um fã de rádio, né? Ouvi rádio, e a gente ouvia rádio e viu que dentro desse contexto tinha espaço para poder a gente, na cidade onde a gente mora, onde a gente tinha nossas atividades, então tinha que trazer uma coisa que estava faltando. E foi nesse esquema que eu entrei na comunicação e que vim até hoje, porque esse espaço, eu acredito ainda que continua aberto para quem chegar, vier de fora, para quem está começando que nem você, porque a comunicação, principalmente depois que entrou a internet, que todo mundo hoje é influencer, todo mundo hoje é comunicador, mas comunicação, para fazer, precisa você ter um certo dom para ser aquilo. Não é porque alguém mandou você ser, você tem que ter dom, vontade, e é o que está acontecendo com quem faz, e principalmente com você que está aqui 2 horas da tarde, 3 horas, empunhando o microfone para poder levar o público a informação. Isso não é só... Isso é vontade, é querer, e isso é que é importante. É isso que é importante. E foi assim que surgiu, né? Todo esse contato, todo esse tato para a comunicação, e assim sucessivamente, porque justamente da necessidade. E você vê hoje que ainda há uma necessidade por veículos de comunicação aqui na cidade, tanto digitais como também de maneira analógica, como a rádio? Olha, eu digo isso porque todo mundo... você é pedreiro, você é carpinteiro, você é qualquer
profissão é preciso que as pessoas se moldem para ser. Você não pode não ser o maior, mas pode ser o melhor. Se não for o melhor, é o maior. Mas você precisa, ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém nasce sabendo. Acredito que cada hora você tem que se Especializar. aprimorando, especializando para poder dar o do melhor e você não precisar de estar dando falhas no caso, né? Então muita gente às vezes, não, senta ali e diz, não, já estou bem, não. A cadeira, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu sempre dominei microfone, desde quando comecei. Mas quando teve o primeiro curso de radialismo na Universidade de Feira de Santana, com o Sindicato dos Radialistas de Feira, eu fiz o meu curso. Depois eu achei que ainda estava pouco, ainda fui fazer uma faculdade de jornalismo. Mais com uma idade avançada, eu fui lá e me formei em jornalismo. Até porque na vida esse conselho eu dou tanto aos novos como aos velhos, uma coisa que é importante, você tem que saber dominar aquilo onde você está fazendo, que é para não chegar alguém e chegar na sua cara e dizer, rapaz, você está errado. Então, se você gosta daquilo, você tem que sempre se reciclar, se aprimorar, se aperfeiçoar para poder não levar justamente bola nas costas, como diriam os antigos. Como diziam os antigos. E você falou que fez toda essa formação aí. Então, não precisava pela idade, não precisava pela idade. Aí, mas acontece porque é o seguinte, já imaginou você, novo, cara, não, vai para a escola aprender, que você não sabe. E complicado. Isso ninguém nunca disse a mim, porque eu sempre fui. Eu sempre gosto, tudo que você como é que se diz? Se você vai fazer, se você tem que ser bom. Se você não é o maior, tem que ser o melhor. Sim, com certeza. E é isso que é importante. Principalmente no mundo agora, depois de muita tecnologia, uma atrás da outra, aquela coisa toda, né? Eu me lembro que há 15 anos passados, olha, a globalização. Eu dei aula sobre globalização aos meus alunos. Aí tinha, professor, globalização é o quê? Aí você vê que hoje não precisa perguntar o que é globalização. Aqui a coisa não é só aqui, é local, a coisa é regional, a coisa é universal. Todo. Então você tem que estar bem para poder não dar passar por essas coisas, né? Essas coisas, de alguém dizer, não, rapaz, ele está atrasado, ele não sabe, ele não viu. Ali está arcaico, aquela coisa toda. Então, é importante que você sempre não é só pelo fato de ser internet, é que a vida sempre foi assim, só que a internet veio mais rápido e você precisa justamente se aprimorar em tudo que você faz. Sim, sim. E o senhor, além de formação em jornalismo, de curso e de faculdade, tem quais formações? Não, eu me formei na UFS em 88, em Ciências Físicas e Biológicas. Fui professor mais de 30 anos ensinando física, química, ensinando matemática. Depois voltei a ensinar sociologia, né? Eu ensinava física, matemática, o aluno me perguntava da sua idade, professor, para que tanto cálculo aí? Eu ia dizer, não, rapaz, você a gente vai precisar disso, professor? Não vai, sim, por que não? Vai. Aí depois, um dia eu terminei a faculdade de jornalismo e eu entrei muito pela sociologia, né? Então, sociologia, aí um dia o menino, o professor está ensinando sociologia? Sim, porque você me perguntava tanto, para que servir os números, aqui eu estou lhe ensinando você a ser mais homem, mais mulher, ser mais cidadão com a sociologia, porque é uma ciência humana e que você vai precisar. Geralmente ela não precisa de fazer tanto cálculo, mas você vai precisar de ser homem, ser mulher, saber seus direitos e seus deveres com a sociologia. Então a gente encampou por aí pelo fato de que, pelas perguntas, né? Mas uma coisa minha, de dizer, pessoal, na hora que você vai para o cálculo, vai para o quadro, fazer cálculo, e o aluno dizia, para que tanta conta? Aí eu digo, vim para a sociologia para perguntar, para quê? Não, você precisa de saber seus direitos, seus deveres, e a sociologia é uma ciência que faz com que você chegue dentro desse contexto. Entenda isso, né? Isso é muito bom.
O que mais marcou, assim, durante a sua atuação na comunicação, o que mais te marcou? Não, olha bem, a comunicação, olha bem, para ser sincero, eu não estou contando história, você me perguntou. Olha, eu vou falar aqui uma coisa, porque quem estiver me ouvindo, se quiser acreditar, acredita. Agora, quem sabe são as próprias pessoas. Quando você abriu a Mix FM, Irival, o deputado Paulo Magalhães me chamou para tomar conta dela. Eu disse a ele, rapaz, meu pai me ensinou que eu tenho que tomar conta do que é meu. A rádio é sua, não é minha, eu vou tomar conta de quê? Aí, brincando com ele, tá, mas levando a brincadeira, mas eu fui o primeiro a ser chamado para tomar conta. Essa aqui, a educadora, o dono, Joelson, me chamou e disse, é você que vai tomar conta. Tinha um cidadão chamado Silvio, muito meu amigo, que era quem comandava aí, junto com eu. Então, Silvio era meio encrespado. Eu disse também, rapaz, não me interessa. Aí você, não, eu gosto de tomar conta do que é meu. Então, eu estou 43 anos fazendo propaganda do JS, todo dia. De 9 da manhã até meio-dia. Ali é meu. É diferente. Estou fazendo isso aqui, uma confissão a você, o mais novo dos comunicadores que não fiz para ninguém até hoje. No ar, estou falando com você. Todas me chamaram. Eu disse, eu quero tomar conta do que é meu. E aí veio, eu me lembro que quando eu tinha vontade de ter uma rádio minha, você tinha que vender uma fazenda, vender tudo para poder comprar uma rádio. Mas um amigo meu tinha me falado há muito tempo, rapaz, esse negócio de rádio aí vai sair vai sair de linha, rapaz. Esse negócio de rádio vai sair de linha. Tem a televisão, tem isso, tem aquilo. Aí eu dava risada. Mas eu notei que não era bem por aí. Mas depois, indo fazer uma faculdade, aí um professor meu, chamado Andres Pedra Branca, ele me disse, seu Kiki, ele me isso aqui, olha, a rádio vem para a palma da mão. O que é a palma da mão? Vem para o celular. Jefferson Beltrão, que é um apresentador do BATV há muito tempo, eu fiz um TCC e ele lá disse, olha, a minha filha tem 15 anos na época, 14 anos, 15 anos, não sabe o que é um rádio, ela ouve no celular. E o mundo da rádio vai ser a rádio web, é a web que vai ser a rádio. Então o cara comprava justamente, vendia uma fazenda para comprar uma rádio, muitos vendiam, muita gente vendeu, quer dizer, a rádio está aqui. Quer dizer, a rádio, a plataforma, ele continua bem, porque ele está na televisão, ele está no celular, ele está na internet, isso importa. Você vê que uma rádio, você pegava uma rádio, por exemplo, hoje, você pega uma rádio hoje, você chega ali em Coração de já não fala mais. Principalmente as rádios. Não fala com qualidade. Você vai, depois de Amélia Rodrigues, não fala mais. Mas na internet, na plataforma rádios, net principalmente, eu hoje, um amigo meu falou comigo da Alemanha. Ele estava me ouvindo na Alemanha, na Rádio Net. Você vê que a rádio, quando sai da região, ele sai, mas na internet, e você ouve ele no fim do mundo. Então, voltando ao caso, onde eu quero concluir, para quem está me ouvindo, para você, é que já foi difícil. Hoje todo mundo pode ter rádio, todo mundo pode falar em rádio, porque está sendo ouvido em qualquer lugar, momentaneamente, no mesmo horário. Quando a rádio você tinha ela em Berimbau, mas ela não chegava ali em Cruz das Almas, e vice-versa. Hoje não, você tem a rádio, então a plataforma rádio continua. E isso aí eu aprendi lá 10 anos passados, que alguém me disse, olha, o rádio, é tanto que o meu TCC na universidade, quando eu estava para me formar, meu TCC, eu fiz o rádio, em cima do rádio, porque o rádio, ele se encaixa na televisão, se encaixa no celular, se encaixa em todo lugar. Então o rádio não caiu. Isso dá a condição de você poder fazer uma rádio até no fundo do quintal. E começar, através das plataformas de mídia, você chegar e dizer, olha, eu estou aqui e todo mundo vai me ouvir. E isso é importante. Já foi mais difícil. Já foi mais difícil. Então, pensando nisso, aí a gente tem hoje, você senta numa rádio, você está aqui agora, você está no Instagram, está no Facebook, está em todas as plataformas e, ao mesmo tempo, fazendo rádio. O nome rádio continua, mas o aparelho rádio quase ninguém tem. Quando você que é novo, né?
ele aqui também, que está aí na técnica aí, sabe que qual é a casa que não tinha no interior um rádio em cima da cristaleira, né? Um rádio em cima. Hoje não, hoje você tem hoje na mão o rádio nas plataformas total. Então isso é importante. Aí foi onde eu quis dizer, para concluir essa pergunta que me fez, que eu dei pouco crédito a querer militar e ser um homem de estar tomando conta, de gerenciar a rádio dos outros, porque é melhor você ter a sua do que ter a dos outros. É melhor ter a sua do que ter a dos outros, né? Trabalhar para si mesmo. 43 anos de programa eu faço em Birimbau. Na JS? Todo, 43 anos. Comecei em 83. 83. Então você em 83, aí você tem aí, no caso aí, quase 44 anos. Né? É isso mesmo, quase isso aí. Eu que nasci em 2005. Até uma pergunta que eu ia fazer mesmo. Qual foi a motivação de criar a JS Publicidade? O senhor disse que foi porque a cidade precisava de uma... Olha, na época que eu criei o JS, foi o seguinte, eu era presidente da Liga de Futebol e precisava de fazer a propaganda para o futebol nos domingos. Não tinha hoje, como tem as mídias sociais, né? Tinha o Instagram, Facebook, não tinha nada. Você tinha que mandar o pessoal ir para campo. E na época, tinha um amigo nosso aí, mais velho do que eu muito, ele tinha parece que tinha 6 caixas na cidade, mas ele ia para Salvador e voltava no final de semana, fazia sexta e sábado e ia embora. Aí ficava, eu digo, rapaz, eu tenho que fazer a semana toda. Aí um cidadão me disse, rapaz, eu lhe vendo aqui. O cara tinha 6 bocas, quando abriu o meu, tinha 16, aí eu botei com 16. E aí botei em alguns pontos da cidade, e hoje nós temos quase 100 bocas espalhadas na cidade. Então, isso porque... Aí alguém lhe pergunta, mas isso, já ouvi de alguém, até de pessoas ligadas a administrações passadas, rapaz, isso é coisa de cidade pequena. Mas se você chegar em Feira de Santana, nesse exato momento, Dia das Mães, ou Dia dos Namorados, né? São João, você encontra no centro de Feira de Santana, no centro nova de Feira de Santana, na Getúlio Vargas toda, na Salles Barbosa, na JJ Seabra, na Rua Marechal Deodoro, todos têm lá um amigo nosso, Pedro Nunes, que ele espalha lá, e outros. Ora, Feira de Santana só de rádio tem mais de 20, entre a AM e a FM. Só de televisão tem 4 a 5 repetidoras. E continua lá, nos principais pontos da grande cidade, a maior cidade da Bahia, depois de Salvador, você tem justamente as caixas lá. E isso me incentiva mais e até me faz não ficar tímido quando a gente usa aqui o mesmo sistema. E a sua rádio, na categoria rádio de poste, é a maior da Bahia, né? Competindo a do Olha, Brasil. eu já ouvi isso de algumas pessoas e alguns... Eu tenho amigos em Salvador, radialista, e tenho amigos em Feira de Santana, que eles falam, rapaz, é o maior que eu já vi até hoje, porque às vezes você chega em cidades do interior, como meu amigo falou aqui lá do... Você vê uma boca na porta da igreja, na porta do mercado, e aí, depois saiu, não tem mais, né? E aqui, no caso de Birimbau, nós temos em todos os lugares. Então, onde é ponto estratégico, a gente está lá junto, até porque as pessoas pedem, né? Quando pedem para tirar, a gente tira na mesma hora, não. Se pedir para tirar aqui, vamos botar em outro lugar ali, porque estão pedindo. E é isso aí. E assim sucessivamente. E a gente tem até uma mensagem aqui do nosso amigo Neno da Rua do Fogo. Quirino tem uma rádio aqui em Conceição de Jacuípe e ela é a 5ª mais ouvida no estado da Bahia no segmento de reggae. Rádio Jacuípe Reggae Vibe. Coisa boa, né? Como é que é? Nosso amigo Neno da Rua do Fogo disse que ele tem uma rádio aqui em Conceição de Jacuípe, Rádio Jacuípe Reggae Vibe. A 5ª mais ouvida da Bahia no segmento de reggae. Olha, eu quero lhe falar, não precisou ele vender uma fazenda, nem vender um apartamento, não, a rádio é web e está no caminho certo. E nós estamos também com a rádio web dentro da coisa, concomitantemente, a gente fala na JS, nas caixas, e fala no Instagram, no Facebook e na rádio web. Sim, sim.
E ele está no caminho certo, Ele porque tá no caminho não certo, precisou com vender uma certeza. fazenda, Não nem precisou fazer vender nada. Ele apartamento. vai É a armar cara, a coragem e a não, vontade. e compartilhar. Ele dá uma dica, ele compartilhar para os amigos. Olha, eu não estou. Bota uma caixa aqui. Quando estão me pedindo uma caixa hoje nos lugares, eu digo, rapaz, pode sintonizar na web, na Rádiosnet, que você vai me ouvir lá, o programa. Isso aí. Toda Por a onde eu passo, eu programação. digo isso. Então, para você ver como é que a coisa funciona. Como Né? é que a coisa funciona. E agora a gente vai dar uma pausa, porque vai entrar o que sem ele nada acontece, né? Então vamos para o merchan, vamos para os comerciais.
E a notícia tem swing. E estamos de volta aqui na frequência que tudo importa, na Rádio Educador FM. E aqui estamos com o nosso amigo Quirino e ele escreveu um livro, Sementes e Árvores de Berimbau. Vou pedir para ele falar um pouco mais sobre essa escrita, como foi o processo de criação, como é que foi toda essa paixão aí que veio em formato de papel e letras organizadas. O livro Sementes e Árvores de Berimbau é um trabalho que a gente veio fazendo há muito tempo, pensando dentro desse tempo que a gente conhece a cidade, né? Mas vem de uma preocupação em pessoas da nossa cidade, e Conceição do Jacuípe, eu falo sempre, não vou largar de falar, a Grande São Paulo, começar por lá, a capital paulista. A capital paulista era uma capital onde tinha as pessoas que nasceram em São Paulo. E se fala de Bandeirante, aquela coisa toda, depois veio mais famílias como Matarazzo em São Paulo, dentre outras grandes famílias de São Paulo, deram lugar às pessoas que vieram de outros países, né? Principalmente as pessoas que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, mas há muito tempo, desde os bandeirantes, e tomou conta que sumiu o pessoal de São Paulo. As pessoas oriundas de São Paulo sumiram. Se você baixar mais um pouco, você vem para a Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade que tinha Marinho, Falcão, Froz da Bota e tal. Hoje a cidade é cheia hoje de pessoas que vieram do norte do país, de um modo geral, do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, e tomaram conta de Feira de Santana. Então, onde eu quero chegar, para ser mais objetivo, é que Conceição do Jacuípe tem famílias que fundaram a cidade. E essas famílias, se você não tomar cuidado, daqui a pouco ela é substituída por outras famílias que aqui chegaram. Nada contra a imigração, nada contra quem veio. Mas aqui você tem famílias como Ribeiro Costa, Azevedo Moraes, você tem Valadares, você tem Marinho, você tem Dias, você tem uma série de famílias que ela vem, principalmente depois que veio para cá empresas para fazer serviços aí na BR-324, como a Coenge, Cunha Guedes, Carioca, e entrelaçou aqui, e daqui a pouco o cara não conhece mais quem são os nativos oriundos dessa terra. Dentro dessa perspectiva, foi ver que a nossa preocupação em você que nasceu na cidade de Conceição do Jacuípe, saber quem são os seus antepassados. E é uma coisa, a minha contribuição dentro do que se chama a árvore genealógica, né, das famílias oriundas de Conceição do Jacuípe. E eu que venho fazendo esse trabalho de comunicação há muito tempo, fazendo esse trabalho de divulgação há muito tempo, nada melhor do que deixar esse legado, uma representatividade, dando vez e voz e, ao mesmo tempo, a origem às pessoas novas. Eu tenho netos, né? Você já é novo, a sua família, por exemplo, veio para cá, né? Já se entrelaçou com alguém daqui, né? E aquela coisa toda, e aí a preocupação. E o sementear, eu vou ler aqui, ó, uma pessoa que escreveu comigo, e eu tenho o prazer de sempre falar, olha, com a sua voz marcante, a sua dedicação incansável, José Pereira Quirino não apenas informa, mas guarda e transmite a memória viva da nossa cidade. Através de sua preciosa pesquisa genealógica, resgata histórias, preserva origens e mostra que cada família é parte essencial do grande tronco que sustenta o nosso município. Sementear de Berimbau é mais que um registro histórico, é um mergulho nas raízes vivas que formaram a cidade de Conceição do Jacuípe.
entrelaçando memórias e narrativas familiares. A obra percorre a genealogia das pessoas que deram origem a caminhos que se desdobraram em gerações. Assim como as sementes que germinaram e se transformaram em árvores frondosas, os primeiros moradores plantaram não apenas lares, mas valores, tradições e vínculos que sustentam a identidade local até hoje. Cada família, cada sobrenome, cada história preservada é um ramo desta grande árvore coletiva que continua a crescer. Então, isso aqui, uma pessoa que escreveu, para mim, não é um prefácio, mas é um comentário sobre a obra. Então, ele falou tudo aqui. Essa pessoa disse tudo, no caso aqui, simplificando e dando dados concretos do que eu quis falar aqui. É claro que no livro você tem a nossa introdução e tem também a conclusão. Esse livro, por exemplo, eu falo aqui, primeiro plano, as pessoas que nasceram aqui, que fizeram Conceição do Jacuípe. Mas no segundo plano eu falo também, na outra parte, falo das pessoas que vieram para cá. Vieram para cá pessoas como o ex-prefeito Arlindo Ferreira, que não era daqui, mas foi prefeito, e deixou a sua contribuição, certo? Aí você tem, dentre eles, tem outros, né, que vieram, personalidades que marcaram a história do município. Depois eu fecho ele com o segmento político, que a cidade tem 60 e poucos anos de fundada, e você tem aqui, no caso, prefeitos e vereadores de Conceição do Jacuípe, de 1963 até agora 2025. O primeiro prefeito, que foi Manuel Madureira Couto, os vereadores que foram Arthur Valadares, Barbarino Costa, Francisco Valadares, Francisco Augusto Costa, Paulo de Araújo Corrêa, José Magalhães, José de Santana, João Valadares e Pedro Marçal de Castro. Essa é a primeira legislatura de Conceição do Jacuípe. E a última é essa aqui, né? A última legislatura, que você fecha ela até com a vereadora que sucedeu o vereador que faleceu, Jodilson, né? Então você tem hoje aqui os vereadores, todos eles, e por último, a vereadora Simone, que sucedeu o vereador Jodilson, né? Então, da primeira legislatura, até esse catado a gente fez para mostrar daqui para frente como é que foi feita a coisa. Então a gente vai no cunho da genealógica, no político, das pessoas que vieram e fizeram o berimbau. Porque senão as gerações como você e outros aí, que é novo, não vai saber. E até não é só quem nasceu, é as pessoas que chegam também para saber, ter pelo menos uma xerox, ou seja, a identidade de tudo que aqui está na cidade, principalmente no tocante à árvore genealógica. É um almanaque da árvore genealógica de berimbau, né? Bastante interessante. É porque a gente não conta história, a gente conta. Eu fiz um trabalho que procurei as pessoas troncos das famílias para me dar essas informações. Interessante. Agora a gente tem um áudio de um ouvinte. Vamos ouvir aqui, né? Um dos nossos ouvintes da Rádio Educadora FM. Querido, você é patrimônio nacional, meu querido. Um abraço. Que coisa boa aconteceu em Conceição do Jacuípe, foi você, meu querido. Deus lhe abençoe, de paz e saúde. Coisa boa, né? Um grande abraço aí, meu irmão. Ele não ficou de se identificar, né? Seu Chico da Fumex, meu avô. Mas eu fiz uma reportagem com ele, aí essa reportagem dele eu vou ter que soltar ela, porque eu já posso dizer que esse livro eu já lancei ele, e estou, se Deus quiser, me der mais vida aí, daqui a pouco tempo aí, lançarei justamente dentro desse contexto que ele está, o mestre, que eu chamo de mestre, né? Está ele, Antônio Carvalho e tantos outros, e o título desse livro será Eu Vi.
Então eu vi a Fumex crescer aqui, eu vi a primeira pedra da Fumex ali, porque eu trabalhei no armazém de fumo lá naquele onde é hoje a Primavera, aquela loja Primavera. Sim, Eu sim, trabalhei ali, trabalhei também com minha mãe, porque naquela época o menino de 10 anos trabalhava, né? Então eu trabalhei com minha mãe também ali, onde é vizinho ao Bradesco hoje também. Um armazém que, uma certa ocasião, quando eu acabei de sair do armazém, nesse dia não pude ir, e aí a casa caiu, morreu uns 5 lá. Eita. Caiu tudo lá. Livramento. Essas histórias eu vou contar, então esse já estou dizendo. Eu vi. Então é o título do próximo livro que eu vou lançar. Coisa interessante, é isso aí. Quem te mandou um abraço também foi Jailton Venceslau, da MVR Cursos de Solda. Está na Espanha, né? Já falou comigo de manhã cedo, pela rádio web. Olha, tá aqui com a gente acompanhando, coisa boa, né? E agora, querido, a gente já está se aproximando no final. Eu queria perguntar a você, o que é que você acha do placar hoje do jogo da seleção brasileira? Daqui a pouquinho tem jogo da nossa seleção. E vamos que vamos, né? Olha, eu que vi a Copa do Mundo, vi como menino pequeno, mas já torcia, apesar de, como eu falei, quando eu cheguei aqui, na Copa de 58, 62, 66, a gente via, né? Porque em 58 eu tinha o quê? Eu tinha 5 anos, 6 anos. Eu nasci em 53, tinha 5 anos. Na de 62, mais, depois vem. Mas eu vi mesmo a Copa do Mundo, foi em 70. 70 a gente assistiu a Copa do Mundo. E de lá para cá o Brasil já tinha 2 Copas. Foi em 70. O primeiro tricampeão. O tricampeão. O Brasil, se você entrevista hoje, você que ouve todos os dias as resenhas de futebol, o próprio Mbappé e outros craques dizem o seguinte, que o favorito é o Brasil. Porque até agora é quem tem 5 títulos. A Itália está fora, não tem essa quantidade de títulos. Todo mundo, e eles falam sempre que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande. Esquece Marrocos aí, rapaz. Quem não pode esquecer, eu e você que está torcendo, esqueça. Quem tem que levar, quem está preocupado é o cara que vai jogar. Eu acredito que eles vão jogar e vão ganhar. Com certeza. Porque você pode até chegar, não, rapaz, você fica, mas você não vai jogar. Então, quem tem que se preocupar é eles. E eles têm que ganhar. Porque o perfil do Brasil foi sempre de chegar na beirada. Chegar sempre lá. Desacreditado. Né? Não, mas sempre chegar lá na frente. Nada de ficar com medo de Marrocos, de ninguém, rapaz. Quem tem bola para ganhar jogo é a gente. Embora não convoque, é para convocar, mas acredito. E Neymar, onde você me perguntar, não se preocupe, ele tem que entrar 20 minutos de cada jogo e decidir. Porque não tem ninguém melhor do que ele, não. É isso aí. E hoje o placar acho que é qual? O Brasil ganha, não vai ganhar muito, mas ganha. É coisa boa, né? Bom, querido, não dizer que foi uma honra receber você aqui, dizer que me sinto honrado de ter você aqui no nosso programa, e é isso aí. Olha, eu sempre digo às pessoas o seguinte, talvez se um cara da minha idade me chamasse para vir aqui hoje, eu não sei se eu vinha não, viu? Mas eu respeito muito a idade, viu? E eu já sou o contrário. O cara respeita os mais velhos, eu respeito os mais novos. Eu sempre falei com um cara, de o menino pequeno tá ali, rapaz. Você dá um cascudo do menino pequeno. Porque todo cara que me deu um cascudo quando eu era pequeno, depois quando eu cresci, eu bati nele. Né? Então você tem que respeitar o pequeno. É o menor de idade, porque ele é quem está mais na frente. Aí você me chamar para vir aqui, eu tinha que vir. Talvez se fosse o mais velho, talvez eu não viesse. Mas um grande abraço para você. Eu gosto de, eu cheguei aqui dizendo isso a você e vou dizer sempre, falando com os que estão começando agora, como você e outros, que façam isso. Porque o problema é que tem muita gente que precisa, quem tem que começar a fazer, ser ousado, são pessoas da sua idade. Os outros têm que ficar no canto olhando vocês trabalharem. Eu, como sou mais ousado, então eu respeito vocês e continuo fazendo minha parte lá na frente. Grande abraço, agradeço a todos, né, que ouviu aqui e que ouça pessoas que nem você, que está começando
a fazer a história de Conceição do Jacuípe, e é dentro desse contexto que a gente sempre trabalha fazendo o melhor para Conceição do Jacuípe. É isso aí. E agora fiquem com a música, né, da CBF oficial da Copa do Mundo. E vamos que daqui a pouco tem Eu me Brasil. lembro da 90 milhões em ações. É isso aí. Agora é 200 milhões.